Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Bem-vindos ao Acordo Podcast. A gente vai para mais um super episódio hoje, então prepare-se. A gente está aqui empenhado em arrumar os melhores assuntos, os assuntos que estão em alta, porque o que a gente quer é deixar você muito bem informado. Então, quando se fala sobre podcast, procure aqueles que você sabe que serão conteúdos reais e conteúdos que valem a pena. Tudo bem, tá poético, hein? Nossa senhora, eu tô empolgada, é a força da cor. Eu estou de cor, então estou hoje empolgada, energizada. Você tá toda bonita, viu? E você também, meu amor? Por quê? Por que você está de Minimal Tô de Club? Minimal. Então, ó, tenho que agradecer a Minimal, tá? Por estar me vestindo e me deixando cada dia mais bonito. Então, aqui em algum lugar desse vídeo tem um QR Code, tá? Que tem um cupom de desconto pra você que chama Acordo. Você vai lá no site da Minimal, pega o seu celularzinho, ó, no QR Code, vai no site da Minimal, coloca o cupom Acordo que vai ter descontos especiais pra você ficar não tão bonito quanto eu, mas você vai conseguir ter umas roupas elegantes iguais às que eu uso. Bom, pode ter certeza que você vai agradar aí sua namorada, sua esposa, enfim, sua crush, não importa. Quem mas você quiser. Ficar estiloso vale a pena. Minimal Club aqui fazendo presente, deixando meu tiozinho aqui, meu tiozão, meu Paquito, Sacanagem, cada né? vez mais belo. Mano. Bom, se você chegou Fala pela nada. base das nossas convidadas de hoje, seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve no nosso canal. Eu poderia estar aqui pedindo um Pix para você, mas estou pedindo humildemente a sua inscrição, que vale quase a mesma coisa, porque quanto maior a nossa comunidade, maior a nossa relevância e melhores conexões, melhores trabalhos envolvidos e Pix também rolando. Então, se você quer incentivar aqui a host do acordo que vos fala, é só dar aquela inscrição básica. Pode me incentivar também, tá, gente? Não é só ela não, tá? Eu também tô aqui. Mas eu falo pra você, deixa o seu like, eu garanto pra você que é a única dedada que não dói. Não vai cair o dedo, não vai dar choque, mas o YouTube vai entregar o nosso conteúdo pra mais pessoas. Isso vai ser relevante pro nosso canal e pra quem precisa de um conteúdo tão bom quanto a gente sempre tá aqui criando conteúdos maravilhosos. E não esquece de deixar um comentário também, né? Porque, por favor, né? A gente está aqui, assim, nesse tom de voz, com o peito aberto, com a voz mais aveludada, porque iremos falar sobre saúde mental. Só que a gente hoje vai pôr um pouquinho de picância nessa saúde mental. A gente vai fugir um pouco do script da saúde mental que você está acostumado. A gente vai logo, assim, para o extremismo da saúde mental, que é válido você também conhecer mais a respeito, porque abrir os horizontes com relação a vários assuntos faz sentido e às vezes você pode estar consumindo conteúdo de hoje para poder ajudar alguém próximo a você, seja um familiar, um amigo. Então faz sentido você estar ciente de trabalho de qualidade sobre saúde mental. Então hoje aqui, posso já dar vez? Já fez tudo, quase. Aí Quase precisou de mim. Estamos aqui com a Marcela e com a Lu. A Lu, ela é diretora-geral da clínica e a Marcela é coordenadora geral também. Elas mandam em tudo e mais um pouco. Então, elas estão à frente da Clínica Jequitibá e sejam muito bem-vindas ao Acordo Podcast. Obrigada. Bom, primeira coisa, quando eu falo sobre saúde mental e brinco com a questão de extremismo, eu queria que vocês, como especialistas, falassem a respeito do porquê dessa questão de extremismo para as pessoas ficarem bem atentas no episódio de hoje. Legal. Boa tarde, Tabata, Danilo. Gratidão por estar aqui hoje com vocês. É de extrema relevância esse assunto, como você mesmo mencionou. Tratar hoje de saúde mental é o que você está falando. A gente vê vários temas
Só que nem todos os temas são envoltos aí a se falar sobre o extremismo, né? E nós trabalhamos diariamente com esse extremismo, que é a dependência química. E quando se fala de dependência química, não necessariamente estamos falando só sobre o uso de substâncias como álcool e outras drogas, né? Mas hoje a adicção ela é extremamente ampla. Então, assim, nós falamos sobre jogadores patológicos, adicção voltadas para sexo, para pornografia, jogadores patológicos. Então, acho que esse é o extremo que ainda talvez dentro de um estigma não é tão comentado, não é tão falado, apesar de hoje abranger algumas condições, mas ainda é difícil de ser tratado. É porque quando fala reabilitação, todo mundo já puxa para a questão de química, né? Sim. Reabilitação de uso de alguma substância. Mas eu acho que hoje a saúde mental ela tá indo para, claro, devido a tantos estudos, eu acho que o celular, a internet, ela ajudou as pessoas sei lá, para um lado ruim também, né? Ficou tudo agora, você vê tudo, você sabe tudo, todo mundo sabe se tratar, só que os vícios estão aumentando. Então, um vício no próprio celular, um vício da pornografia, que eu acho que isso tá muito em alto. Jogo, então, nem se fale. Famílias sendo destruídas por conta disso. Então, não é mais só a droga em si, não é a reabilitação só de droga. E eu acho que isso é legal a gente trazer pro público, para entender, porque às vezes a pessoa tem alguém do lado dela que tá começando a desenvolver isso e ela acha que é o normal. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito, porque a gente aumentou já o leque para as pessoas, para entenderem que não estamos apenas na caixinha do alcoolismo e do uso de substâncias químicas, que é o normalmente entendido. Quando a gente fala sobre a clínica, sobre um tratamento, sobre ela estar lá, eu queria que você falasse um pouco sobre a vivência, como é que funciona. Porque, primeiro, quando fala clínica, a pessoa acha que ela vai ficar fechada, ou a palavra que você colocou aqui nos bastidores, está sendo punida, está sendo privada. Então, vocês estão aqui hoje com esse papel de aumentar esse leque de possibilidades, as pessoas enxergarem com o óculos de vocês, que é além do que elas pensam ou imaginam. Na verdade, obrigada, Tabata, obrigada, Danilo, né, pela oportunidade da gente estar aqui, né, e aquela coisa, né, eu acho que é um ato de amor, né, quando você fala assim, sobre, de repente, uma internação, assim, é um ato de amor, de você estar ali realmente preocupada com a pessoa, né, e é uma coisa assim totalmente diferente, né, daquela coisa de internação. Então, na verdade, quando o paciente ele chega, ele é acolhido, né? Então ele tem assim várias coisas que ele faz lá dentro, né, Má? Muito. Na verdade, nós temos atividade física, nós temos nutricionista, Arte-terapia. Arte-terapia. Então, é todo, assim, um cuidado com a pessoa, né? Não é exatamente ela tá ali no isolamento, isso não existe, né? E muitas vezes, o que a gente percebe é que ela começa a se olhar, porque muitas vezes ela se abandona. Tem casos que não existe banho, ela não se cuida, né? Então, quando chega, ela começa a se olhar no espelho, sabe? Então, começa a ter o resgate da autoestima. Então, isso é uma coisa muito interessante, né, Má? Fazendo um gancho aí no que a Lu tá falando, eu falo que é trabalhar com uma condição dentro de uma sensibilidade muito importante. E eu falo que não é estigmatizar, não é olhar literalmente só para o campo da doença. Tem um ser humano particularmente adoecido ali naquela condição, né? Então, você vai olhar um todo, né? Como o Danilo estava explicando, hoje a gente não tem caso só de álcool e drogas, pelo contrário, né? Antigamente, eu como psicóloga eu falo isso, eu ia fechar diagnóstico, era o clássico, né? CID-10, F19.2, ou seja, usuário de múltiplas substâncias. Hoje não, hoje, né, primário é isso e secundariamente, eu como neuropsicóloga também, a gente investiga, a gente usa de um campo muito investigativo, junto à nossa equipe multidisciplinar, né, Lu, de entender o quê? Peraí, mas é só isso? O que veio primeiro? Foi esse alcoolismo? Foi o uso da substância? Tem uma condição de jogo patológico? Outra patologia que está muito em alta também, que nós falamos, farmacodependência. Pessoas altamente viciadas em remédio. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é só isso, é olhar muito além disso. Então, assim, tá bom, tem a medicação, tem o jogo, tem o álcool, mas onde que começou tudo isso? Qual que é a causa de tudo isso? E é essa investigação que muitas clínicas, na verdade, não contemplam,
né? Então, essa questão da humanização é o início, é o acolhimento, é o princípio de tudo, né, Lu? Sim. E lá é uma dedicação que é 24 horas, sabe, Tabata? Não tem como você falar, você vai lá, você passa simplesmente o dia e você vem embora. Não. A gente tá 24 horas lá. A gente tem o nosso horário, mas a gente sai, né, Lu? Sim, sim. E continua. Mas não desliga, né? É o tempo todo. Exatamente. E é legal você falar, porque assim, eu que sou mais leigo, né, vamos assim dizer, são pessoas que são vários tipos de doenças, vamos assim dizer, não sei se eu posso Se falar pode dessa classificar maneira, como né? doença. Sim. Ou se eu posso, tem alguma outra terminologia que é usada. Doenças, transtornos. E assim, um que tá ali por conta de álcool, um por causa de substância química, outro de um patológico ali de um jogo, e eles estão em convívio, né? Porque antes as pessoas tinham isso aí do medo da internação. Nossa, vai ficar preso, né? Ai, porque não pode. Cara, acho que todo tratamento existe o quê? Se você tá no hospital, eu acho que isso é legal eu falar, porque é a visão que eu tenho. E acho que às vezes pode ser a visão das pessoas lá mais leiga. Se você tem um tratamento, você não pode sair do hospital. Lógico. Certo? Você não vai lá, hoje eu quero ir, hoje eu não quero ir, porque senão seu tratamento não tem. E a gente tá falando de um tratamento. Uma continuidade de um tratamento. Então, as pessoas que têm algum problema, eu acho que elas têm que procurar ajuda. E essa ajuda, muitas vezes, ela tem medo de procurar por conta disso. Achar que, sei lá, o que ela já viu é muito antigo. A gente tá com tanta inovação, vamos assim dizer, que não é mais o que era antigamente. Você fica... Uma coisa arcaica, né? Um olhar arcaico. Na hora que a gente tava falando em off aqui, vocês contaram coisas assim, de como é lá a clínica, eu falo, caramba, isso a gente tem que colocar pra fora, para as pessoas entenderem como que é, né? Eu acho que vale a pena ressaltar que a gente está falando a respeito com base, infelizmente, no achismo. E eu não gosto de falar dessa forma, tá? Mas como a gente, por mais que eu tenha caso, né? Meu avô materno tinha problema com alcoolismo e tudo mais. Mas eu acho que a família acredita que o último recurso é a internação. Sim. Quando ele deveria ser considerado como um primeiro. Eu sei que daí pode haver aí divergência, as pessoas falarem, Tabata, mas é caro, dependendo, obviamente, da clínica, da escolha e tudo mais. Só que é um caro para manter a pessoa viva e sã. Que às vezes, se ela chega a um momento de morte, como é que fica? Isso daí é irreversível, não tem como. Sim. Então, eu queria que você falasse a respeito disso, das famílias quando chegam. Como é que, se é mais a família que toma essa linha de frente de optar pela internação, Sim. se tem casos e quando são casos das pessoas que se predispõem como, não, eu não estou conseguindo mais lidar com isso, eu preciso sair desse ciclo que eu tô e peço ajuda. É importante a gente também entrar nesse âmbito. Assim, uma coisa que é bem interessante, né, e como eu falei, e que muitas pessoas talvez não tenham essa compreensão, é que o usuário de substâncias, ele está num complexo sofrimento, psíquico, comportamental, físico, ele se auto-abandona. Intimamente, eu falo que ele está num processo que ele está se destruindo, né? E a família, quando chega, a família está intimamente fragilizada. Está destruída, está desgastada emocionalmente. A gente sabe quanto essas pessoas, por uso das substâncias, tudo se deturpa, né? E aí tem toda a condição de agressividade verbal, física. Então, assim, é tudo muito doloroso. E para a família, né, Lu, tomar essa posição de entrar na frente e solicitar uma internação, porque é uma coisa que eu, particularmente, partilho muito com um dos psicólogos lá, que é muito meu amigo, muito meu parceiro, que a gente fala assim, ninguém chega aqui porque está funcional. As pessoas precisam chegar nesse ponto para elas compreenderem a disfuncionalidade, porque eu falo que isso aqui acaba sendo um campo de UTI, Sim. né, Lu? Sim. Então, assim, e muitos, de fato, não compreendem. Só que eu falo que é mais fácil, talvez, você tratar uma pessoa que, talvez, no primeiro momento, ela vem dentro de uma negação, mas depois, é o que eu falo, dentro desse acolhimento e dessa conscientização, a Lu é uma pessoa sensacional, e não porque ela está aqui na minha presença, mas quem conhece ela sabe. Ela é muito amada, muito aclamada lá. Eu brinco, eu falo que ela é a mãe e eu sou a malévola. Porque eu sou a coordenadora geral, então assim, né? Eu sou o limite, eu sou brava, né? Não que eu sou brava, mas assim, eu trato essa parte comportamental. Então assim, a doença em si é uma doença comportamental e ela traz essa disfuncionalidade. Então, aqui você tem normas e regras. Aqui, como você falou, como que é o dia a dia?
Aqui tem um cronograma bonitinho, de segunda a sexta. Você vai acordar, você vai se alimentar, você vai para atividade, depois tem almoço, depois tem descanso, né? Tem todas as atividades ao decorrer da semana. Então, eu dou aula de neurociências para ele, tem dinâmica, tem personal de segunda a sábado. Então, perceba, tratar essa doença não é tratar só a retirada da substância, é tratar profundamente, né? Quando a gente fala de saúde mental, é exatamente isso, é você trazer essa pessoa para a vida, porque eu falo que eles chegam em sobrevida. Porque normalmente o que acontece? Quando eles chegam, eles não têm uma rotina, não tem nada. Imagina, né? jamais. Eles não conseguem. Então a gente coloca o quê? Nós temos normas e regras, né? Então é o momento, então a gente consegue se organizar para que eles tenham horário para acordar, horário do café, eles começam a se organizar. E é muito legal isso que quando a gente tem depois um processo do tratamento, que eles vão para a ressocialização, Sim. eles chegam em casa e vão arrumar a cama, né? Então a família fica assim, nossa, ele arrumou a cama, né? Então é uma coisa assim muito legal, né, Mar? Que eles começam a fazer, né? Com a rotina do dia a dia, as regras, né? Eu falo assim, é triste, porque quem tá de fora não tem noção da gravidade, da severidade que é. E quando vocês falam sobre isso, né? Que o próprio dependente químico às vezes tem esse estigma, poxa, contingência, né? De fechado. Lá, particularmente, nós somos uma clínica voluntária. Então, assim, as pessoas chegam, elas permanecem, elas ficam, né? E vai passando os dias, o próprio paciente vai entendendo, né, Lu, essa demanda de necessidade, Sim. de olhar para si e de assim, cara, eu não tava tomando banho, eu não me higienizava, as unhas, né? Então, assim, é um processo depreciativo muito grande. Com certeza deve haver um pouco de resistência inicial com a Normal. questão de regras e normas, porque a pessoa vira e fala assim, você vai falar pra Quem mim o é que eu vou essa? fazer? Tá de brincadeira. Só que acaba se adaptando, porque entende que é o bom pra ele, enfim. Mas eu queria, assim, pode ser que eu esteja entrando em assuntos que são detalhes demais, mas são curiosidades minhas. Existem fase crítica por conta da abstinência e elas funcionam de maneira diferente. Eu falo, por exemplo, para quem é de jogo, é um período mais ou menos crítico. Para quem é sobre o alcoolismo, sobre dependência de substâncias ou não. O prazo sempre é o mesmo para vocês ficarem atentos, porque vocês, obviamente, já devem saber como um relógio Sim. quando vai acontecer por conta de estar ali, mas o corpo começa a reagir contra, né? Então, pela OMS, se vocês até procurarem se informar mais, a gente sabe que tem um projeto terapêutico que contempla mais ou menos um período aí de até 6 meses. Que hoje, significativamente, eu falo assim, às vezes vem até mudando, de 6 para 9, de caso severo de 9 para 12 meses. Nós, na verdade, não trabalhamos com esse tipo de projeto. A gente tenta, dentro dessa gama dos 6 meses, trazer esse paciente para uma evolução e depois a gente cria, né, Lu, uma condição mais de até um hospital-dia. O paciente, às vezes, vem uma vez na semana, passa pela terapia, passa com o doutor, né, e depois vai embora para casa. Mas, assim, tem toda a diferença. E esse é o olhar que eu falo que nós, a Jequitibá, nós temos esse diferencial. Nós não olhamos de uma forma engessada, né? Porque às vezes você procura algumas clínicas e, de fato, não, tem que ficar, né, os 6 meses. Não, peraí. Vamos sentar? Vamos fazer uma triagem com esse paciente? Vamos conhecer essa família, conhecer esse histórico? Há uma predisposição? Tem uma condição genética? Tem outras comorbidades? Tem uma depressão por trás disso? Tem uma bipolaridade? Porque foi o que eu te falei. Antigamente eu fechava diagnóstico, não tinha tanto transtorno associado. Cara, hoje é demais, né? Transtorno de personalidade, transtorno de humor, bipolaridade, border. Então, assim, dependendo, vê o como todo. Aí você fala, Senhor, socorro, né? E essa desintoxicação substancial, ela particularmente é rápida, né, Lu? Sim. É 30, 40 dias, né? A gente entra com a condição de contingência medicamentosa, a gente vai observando esse paciente. E aí é aquela coisa, né? Vem para a saúde, então ele vai ter qualidade de sono, ele vai ter atividade física, ele vai voltar a se alimentar. Eu falo que organicamente é muito rápido, tá? 30 a 40 dias, né, Lu? Que geralmente é a primeira visita.
A família vai e como é que é? Fala aí. Nossa, é impressionante. Falam assim, nossa, que diferença que é antes e depois, né? Porque normalmente quando eles chegam, eles não estavam se alimentando, não estavam dormindo, né? Então a diferença, assim, é impressionante nos primeiros 15 dias, né? E assim, nós temos também muitos casos de abstinência. E como que a gente começa a perceber a abstinência? Eles começam assim, eu já estou ótimo, já posso ir embora, eu estou super bem, eu já aprendi tudo, né? E aí é o momento que a gente chama para conversa. Olha, começa a se perceber, né? Que você tá todo assim e tal. Então é o momento que a gente começa a falar, ele já está entrando numa abstinência, né? Então precisa de um cuidado maior aí e tal. E quando também é aquela coisa, ou então ele entra muito na negação, sabe? Eu vim, mas eu não preciso estar aqui, eu não, olha, o meu caso é diferente do dele. Eu usava pouquinho. Então tem muito isso da negação também, sabe? É uma coisa assim impressionante que a gente vai aprendendo, né? Cada um é um, né? Eu falo que a gente aprende todos os dias um pouquinho. Você falou da rotina, eu acho que a rotina, ela é ampla, né? Sim. Os hábitos e a rotina, ela é muito ampla na questão de mudança realmente de... Como que eu posso falar? A pessoa, às vezes, ela tá em casa e ela não tem isso. Ela não tem hora pra acordar, ela não tem nada pra ela fazer. Ociosidade completa. Ociosidade. Então, o que que acontece? Quando ela chega num lugar onde começa a rotina, o próprio cérebro da gente, ele começa a esquecer de coisas que faziam com que levasse ele a fazer alguma coisa que estaria errado. Vamos supor, o cara que é viciado em jogo, então ele não tem tempo pra pensar de que ele vai pegar o celular pra fazer alguma coisa. O adicto, o que ia beber uma cervejinha, alguma coisa, porque ele está ocupado. Então eu acredito nisso porque eu falo do que eu vejo muito, assisto muito podcast, eu leio demais e eu entendo que a rotina, ela muda o cérebro das pessoas, é o hábito. A gente sabe a ambiência, da onde a pessoa tá, tem vários fatores, mas a rotina faz com que você... A rotina para uma pessoa que é depressiva é muito boa ela ter uma rotina. Sim. Ela saber o que ela vai fazer, ela não ser pega desprevenida, não acontecer coisas que ela não queria que acontecesse, porque ela tem uma rotina para ser feita. Quando você fala isso, é legal. Você vê que a família nota muito rápido. Então, em 30 dias, quando ela vê, nossa, ele tá dessa maneira. No mercado financeiro, confiança não se constrói da noite para o dia. Com mais de 30 anos de experiência, a Angar atua apoiando micro, pequenas e médias empresas em todo o Brasil. Transformamos recebíveis em capital imediato, com soluções seguras, ágeis e sem burocracia. Soluções financeiras para empresas que querem crescer com segurança. E normalmente, Danilo, o que acontece, né? O que a gente ouve bastante é assim, e tudo que começa não termina, normalmente, né? Então isso é uma das coisas. E tudo que começa não termina e não tem uma rotina. Então a pessoa, ela não, sabe, fica assim meio que fazendo do jeito dela. E o tempo vai passando, né? Então nesse momento que começa a perceber essa rotina, a fazer as coisas, é a grande mudança, na verdade, né? É muito importante. A importância da atividade física. Hoje, eles passam o dia e não vê a hora de ir para academia. Assim, pessoas que nunca treinaram, nunca fizeram nada. Então, nós temos futebol, a gente tem quadra de tênis. Então, o esporte, eu acho que é o essencial também. E uma coisa que é legal de ser falada é que você está falando dessa condição do hábito. Nós temos que lembrar sempre. A gente está falando... Obrigada, amor. A gente está falando aí de uma doença de cunho biopsicossocial. A gente não está necessariamente falando só sobre vício. Essa condição é uma condição muito primária, que é o que eu falo, é um olhar ainda arcaico de muitas pessoas, né? Tratar dependência química, cara, é tratar comportamento, é tratar inteligência emocional. E por que eu te falo isso? Nós temos pessoas altamente inteligentes lá dentro, de QI intelectual. Só que quando você vai olhar para o quadro emocional, é zero. E esse é o grande problema da doença, porque as pessoas se esquecem disso. Não é só a condição do vício, porque a doença é progressiva. Então, né, Lu, vai passando o tempo, sim, a grande maioria das pessoas começa de forma recreativa, como a gente falou do álcool. O álcool geralmente é a porta de entrada, normal, você beber socialmente.
Só que aí é aquela coisa. Chega um ponto, por exemplo, você entra num quadro de depressão. A depressão, você tem uma condição de um rebaixamento ali no seu sistema nervoso central, de queda de neurotransmissores, de parte hormonal, testosterona cai, vai pro brejo. O que o álcool faz? Ele entra dentro dessa zona de sistema de recompensa, né? E toda vez que bebe, o que o cara sente? Ai, que gostoso. Que alívio. E isso com todas as outras drogas é a mesma sensação. E aí é o maldito do hábito, do condicionamento comportamental, porque essa doença é comportamental. E aí ele vai entender o quê? Cara, hoje eu tô depressivo, então eu vou beber, porque ali eu me sinto melhor. Acabou. Aí entra naquele ciclo. Hoje eu vou comemorar, eu vou beber. Isso. Ah, aconteceu tal situação. Ah, para conversar com alguém, eu preciso tomar uma para Pra conversar com alguém, para socializar. Aí Tudo começa. é motivo, Aí começa. É porque... E a dopamina barata, né? Quando a gente vê que é Rápida. muito rápida, né? Que é eu tava assistindo o episódio, eu tenho que dar crédito pra onde eu tava assistindo o episódio do Marcelo Toledo, e ele falou com a gente lá, né? No dia que a gente entrevistou ele no SDW, a mesma coisa. Que é o que tá pegando muito da pornografia. E ele pega muito nessa parte, ele tá falando muito, conversando com muito psicólogo, psiquiatra Muito sobre legal. isso. Que é a dopamina barata. Então a pessoa tá ali nervosa, ela vê a pornografia, se masturba, pá, resolveu. Aí daqui 2 horas ela tá com um problema de novo, ela tá se sentindo ela vai e faz a mesma coisa. É aquela dopamina barata. E isso vai levando. E o álcool, se você começar a ter comparações, eu sou leigo, tá, gente? Se eu estiver todo errado, vocês podem falar. É o rápido. Ah, vou tomar uma cervejinha ali porque vai me relaxar. Pô, daí você tomou uma caixa de cerveja e você foi dormir. Aí no outro dia você vê que isso começa a se tornar um hábito na sua vida, daí vem a questão E do aí hábito. o cérebro condiciona. Que é bom pra mim. Condicionou. Eu sei que a gente tá tendo muita cautela para falar a respeito, porque é um tema delicado e que acho que merece toda a empatia com relação a alguém que passa por essa situação ou tem um familiar. Mas eu queria que vocês também pontuassem a questão de acolhimento da família. Porque a partir do momento que a família decidiu, optou e fez a internação, vocês, né, já mais ou menos pontuaram como é que funciona internamente. Só que, e essa família? Como é que funciona essa busca, a procura ou, de repente, insegurança? Como eles agem na opção? Porque, infelizmente, acho que quem vai em busca de uma clínica não vai em uma só. Ela deve fazer uma triagem para ou por orçamento, ou por ser mais próxima da casa, ou por realmente entender o diferencial que você pode oferecer. Vamos falar disso? Sim. Da parte da família? Esse trabalho, quem inicia primariamente sou eu, mas juntamente a Lu, né? Nós que recebemos a família nesse primeiro momento, e particularmente, é o que eu falo, isso de fato é um diferencial, e nós temos isso. Toda segunda-feira eu faço um grupo online pelo Zoom com as famílias, que é das 19 às 21. Então, assim, geralmente chega a bater 40, 50 pessoas. E o mais legal é que a gente deixa isso em aberto, né, Lu? Sim. Então, tem famílias dos pacientes que estão internados, mas também depois, sem custo nenhum, essas famílias que saem permanecem. Então, ali, né, aquele familiar que acaba de chegar, é apresentado, é recebido com muito amor. E as famílias dos pacientes que já estão em recuperação permanecem lá. E acolhem essas famílias, né? E acolhem. E muitas vezes, né, que nem nessa segunda, nós tivemos acho que 2 pacientes que estão em recuperação e entraram na hora da reunião para falar um pouco do tratamento e vieram, né, Lu, falar da recuperação. Então, isso vai trazendo um acolhimento. Porque num primeiro momento, quando a família interna, ela sente muita culpa. E eu, particularmente, falo isso como mãe. A gente sempre fica com aquela coisa, nossa, onde foi que eu errei? Onde foi que eu deixei faltar algumas coisas, né? E nem sempre a gente deixou faltar. Às vezes foi por excesso e não existe culpa, né? Então, ali é o momento que ela vai sentindo esse acolhimento. E nós temos um grupo também que é do WhatsApp. Então, todos os dias a gente coloca a nossa alimentação, o grupo das boas-vindas. E uma coisa que eu falo que é muito o que nós temos. Eu e a Lu, não para jogar confete na gente, né, Lu? Mas, assim, a gente acolhe muito. É o tempo todo, muito amor, Tabata. sabe? Eu acho que, assim, o que acontece muito é que eu sou mãe de um adicto, né? Então, meu filho hoje tem 27 anos
E eu passei por todo o processo, né? Então, eu senti na pele como ser, né? Como ter um filho assim. Então, é a primeira coisa que você quer quando você procura uma internação eu preciso escolher o local, como que vai ser, como vai ser a alimentação, como que vai ser a cama que ele vai dormir, né? Então, eu acho que pela primeira internação do meu filho não ser dessa forma como eu gostaria que fosse, eu resolvi fazer um trabalho humanizado, Sim. né? Então, é um momento assim que quando a gente recebe essa família, é porque eu passei por isso. E ao mesmo tempo, quando eu recebo esse filho, esse marido que está lá, é o mesmo amor que eu gostaria que tivessem feito com meu filho, né? Então, eu acho que é por isso que a gente tem muito amor envolvido, é muita dedicação, sabe? Eu vejo esse trabalho como uma missão mesmo. Um propósito. Exatamente. Você falou a palavra. Eu falo aqui, cara, de verdade, é propósito. Tem uma condição, né? A gente sabe que essa doença, ela também tem uma condição espiritual. A gente sabe que é missão. Não é uma escolha. Não é. Quando vocês falam e... Poxa, é estranho da maneira que eu vou falar, mas também cada um pega da maneira que quiser. A galera acha que é só tudo é dinheiro, né? Então a gente tem, propósito nada, ó lá, a clínica nível Brasil, tá cheio, lá deve estar estourando de ganhar dinheiro. Tudo isso é a primeira visão que as pessoas de fora elas enxergam. Só que quando você faz algo que você dentro sente que é o que você tá fazendo é o certo, pode falar quem quiser. E aí é onde você vê que as pessoas começam a prosperar. Exatamente. A clínica não é só tudo isso por conta de vocês. Então ela... Fora esse lado que existe de ter um negócio, porque é um negócio, todo mundo precisa trabalhar, porque a conta chega uma hora pra gente ter que pagar, porque a gente cresce rápido e o boleto vem. Só que ela só existe por conta da maneira que vocês estão operando isso lá dentro. Porque muda, é a questão daqui do nosso trabalho, né, amor? A gente sabe que, poxa, por muitas pessoas falam, mas é pelo... Cara, lógico que também é pelo dinheiro. Não existe. Só que se eu puder pegar essa mensagem de vocês e essa mensagem chegar um dia, porque isso aqui fica no YouTube, pra uma família que tá precisando, e ela for na clínica, tá? E salvar aquela vida, é o melhor pagamento. Exatamente. Só que é difícil das pessoas pegarem que quando a gente tá conversando aqui é pra ajudar alguém. A internet, ela veio pra gente poder ajudar. Sim. Hoje o YouTube, a internet, você joga. Na nossa época não tinha, mano. Entendeu? Na nossa época não tinha isso de você, eu preciso... Cara, uma clínica lá atrás, se você parar pra pensar, como que era 20 anos atrás uma clínica? Não tinha grupo de mães. Jamais. Não tinha WhatsApp, não tinha como você falar como que tava seu filho. Não existia isso, era completamente diferente. E deve começar essa parte da família meio que com vergonha, né? Com câmera fechada ou não Muito. querendo participar. Claro, poxa. Porque, Existe muito, porque ela não quer ser vista ou se colocar numa questão de vulnerabilidade, ou às vezes ela acha que é humilhação passar por isso. E acho que quando ela tem um amparo, ela vira e fala assim, nossa, realmente, eu não tô só. Eu não sou a única. Exatamente. Porque é uma coisa delicada cá entre nós. As pessoas não querem compartilhar isso, não querem falar a respeito. Então, é um sofrimento calado, né? E é uma escolha que eu acredito que, obviamente, nenhuma família gostaria de fazer, mas ela deveria ser a primeira escolha. Uma palavra que eu sempre uso muito lá, e não somente com as famílias, mas com os pacientes. E eu sempre falo assim para eles: ressignifiquem essa condição contingencial, mas ressignifiquem para a pulsão de vida. Aqui vocês vão pulsar vida. Vocês estavam pulsando morte lá fora. Lá é sobrevida. Aqui não. Aqui não é punição. Né? E que é o que o Danilo falou. Às vezes essa ideia de contingência física, estrutural, mas é uma contingência necessária, que é o que ele estava explicando. Tipo assim, Tabata, né, Lu? A gente sabe, todo tratamento tem começo, meio e fim. Né? Quando você vai tomar um antibiótico, você não tem lá, né, geralmente os 7 dias ininterruptos que você tem que fazer. Um tratamento é a mesma coisa, vai ter suas fases iniciais, vai ter a crise, depois a gente vai trabalhar o emocional, o comportamental, mas assim, não é um processo fácil. E se não tiver amor, desculpa, você não fica por dinheiro nenhum, porque eu tô há 16 anos trabalhando com isso. É extremamente desafiador. Tem dia que, assim, né, Lu, é enlouquecedor, porque você sai, você dá todas as suas forças e ainda assim tem dia que você olha e fala,
Nossa, será que eu não poderia ter feito mais? Será que não poderia ter feito melhor? A gente se cobra muito, porque são vidas. É o que você está falando, não é o fato de ir lá deixar internar. Não. São grupos, assim, que nós temos dentro da clínica 24 horas. Então, apitou o grupo da enfermagem, a gente está lá. Segunda a domingo. Não existe feriado, final de ano, né? Para quem acha que fala sobre o dinheiro, meu bem, não é bem isso. Você não está entendendo. Se um paciente entra em crise, é na hora. Psiquiatra, liga para a família, né? Então, é uma equipe toda com um olhar voltado para quê? Para uma vida que está lá dentro. Que é 24 horas. Que é 24 horas, entendeu? Né, as pessoas acham que não, fecha, apaga a luz, fechou, não, deu 6 horas. Vamos lá, gente, ó, todo mundo vai agora, vai descansar. Vamos fechar a lojinha. Fechar a lojinha, né? Não existe, É complicado porque é um assunto delicado, mas ao mesmo tempo as pessoas não procuram tanto para saber mais. Porque tem a vergonha, a primeira coisa que a Tabata falou, a vergonha, ninguém quer falar que passa por isso. Muita vergonha. Não quer, principalmente porque... Vamos ser sinceros, a gente tá falando que hoje, e para uma pessoa ser internada, não é barato, né? Então, uma pessoa que tá ali, ou a família vai fazer de tudo, ou é porque tem uma condição financeira favorável. Então, isso já começa por aí. Quem tem uma condição favorável é visto por alguma coisa. E aí é onde começa a quem não querer mostrar que eu tenho esse problema, essa fraqueza, ou comigo, ou com alguém que tá próximo de mim. E aí vai escondendo isso. E o esconder, às vezes, eu acho que é o maior perigo de tudo. Porque eu tenho filho, sei como que é, faria tudo pra defender, mas espero nunca passar por isso. Em alguns, né, pelo amor de Deus, Amém. Tá aqui, tá escutando. Mas a gente tem uma pessoa que passou. E ela pegou e abriu uma clínica para ajudar outras pessoas. Então, a sua voz, Lu, é muito importante para outras mães. E eu acho que é isso que motiva. E o que se destaca também, eu acho que, pelo menos em poucas situações onde esse assunto veio à tona na minha vida, você via que era sempre homens à frente, né? Eu não sei se era, enfim... alguma coisa que mulheres não estavam tão ligadas, mas outra coisa que acho que com certeza vai chamar a atenção das pessoas que vão acompanhar esse episódio é exatamente ter mulher à frente falando sobre isso. Então, dá aquele amparo familiar, justamente o porquê, o olhar diferenciado para olhar para a clínica, que te dá como uma opção, né? Sim. E o que você estava falando sobre essa questão, né? Dela ter passado sobre isso. Eu falo que, admiravelmente, ela é uma pessoa extremamente forte. Não descredenciando os homens lá dentro, tá? Mas quem bate pala sou eu e Ó, Lu. vocês falaram uma coisa que é legal, sabe por quê? Porque assim, ó lá, tá vendo? Ela chamou, ó, já respondi lá. Gritou aqui. Eu falei em off, eu deixo que eu conheço a Marcela já tem um tempo, né? E a Marcela sempre foi mais brava, né? Nunca foi uma menina, ela sempre foi mais séria, brava, assim. Não era aquela menina que todo mundo chegava perto, assim. E isso eu vejo na Tabata. A Tabata é muito assim. Então, eu vejo esse empoderamento favorável demais para um crescimento. E eu acho que eu sou o que eu sou, a minha empresa é o que é, o podcast é o que é, porque eu tenho uma mulher forte do lado. Então, isso é a questão. E vocês à frente de uma clínica, de um mundo completamente maluco, da questão de maluco mesmo, né? Se a gente parar pra pensar, da questão da pessoa chegar lá e falar assim, não, mulheres à frente? Como assim? Essa Como pequenininha assim? de 1,5 m? Tá mandando o que eu tenho que fazer? Eu enfrentei essa situação, viu, Danilo? Um tempo atrás, né, precisou um desembargador, precisou de um tratamento, e foi isso, né, dele chegar e falar que mulher não ia dar ordens para ele, né? Então, como que pode isso, né? Aí eu falei assim, então, só que é o seguinte, aqui dentro o senhor é um paciente, né? O senhor não é um desembargador e precisa de cuidados, né? Então, foi, assim, um momento, assim, bem difícil, porque ele não aceitava de forma alguma. Como assim, né, mãe? Ainda tem um olhar machista, né? Tem. E eu vejo que muitas vezes, né, quando eu preciso tomar frente de algumas situações, até por ser coordenadora, né, eles não gostam nesse sentido. E por ter essa questão, sim.
Ah, é mulher, então quem é você? Exatamente. Pra me falar alguma coisa, eu sou a Marcela e eu sou coordenadora. E né? você, baixinha? E você? Eu falo, eu sou brava, não bata de frente comigo. Eu sou pititica, mas eu sou forte. Né? Mas aí que tá o diferente. Porque, assim, a postura de uma mulher já limita as pessoas o que ele vai fazer. A Tabata, na época que a gente tinha agência, ela sempre falava muito isso pra mim. Ela falou assim, às vezes é difícil porque o cara acha que vai me comprar. Porque ele tá comprando eu e o produto que eu vendo, né? E aí é onde ela colocava, às vezes, ela falou assim, ó, agora você atende, eu vendi, só que você tem que ir junto porque tá acontecendo isso. E a gente começou a ver depois, agora nessa nova fase nossa de mentorias, alguns homens ficam meio assim. E aí eles mandam mensagem pra mim. Tipo, viu, precisa, eu falei assim, mas essa parte é com a Tabata. Ah, tá. Aí, tipo, você não pergunta pra ela, pra mim, eu falo, eu não, pergunta a você, né? De tipo, fica ainda esse lado de, não, mas ela que vai falar o que eu tenho que fazer? Aham, Entendeu? Porque, é o que você falou, aqui, cara, aqui você é meu paciente. exatamente. Que vem, infelizmente, né? Ainda vem com esse rótulo, né? Mas eu falo, ok. Essa semana, né? Teve uma situação assim, eu falei, ok. Eu respeito a sua posição e a sua profissão. Só que aqui dentro você é meu paciente. E aqui dentro as coisas funcionam assim. Você será tratado como paciente, Agora com todo uma respeito. pergunta minha. E aqui dentro não tem o lado profissional. Esquece. Até porque o teu profissional ficou, ó, a partir do momento que você abandonou isso. Isso Né? vem já. Você acha que é muito coligado ao problema que a pessoa está sentindo naquele momento? Por isso que ela vem querendo impor, porque é uma autodefesa? Ou você acha que alguns são mais machistas mesmo, mas às vezes é uma questão da autodefesa que já vem querendo provar o que ele é, porque... Eu acho que é da cabeça da pessoa, às vezes, puta, cheguei numa situação que Já eu não deveria chegar, entendeu? Ah, já é da personalidade, já tá Já nas crenças dele. Normalmente Hã? ele já é assim mesmo, então, essa pessoa que eu te falei, né, esse desembargador, ele chegou e falou, não, mas eu não vou fazer isso, porque eu tenho X de empregados que fazem tudo para mim. Então, mas aqui o senhor vai ter que entrar nas normas e regras, vai precisar arrumar sua cama, vai precisar fazer as coisas que precisa, né? E aos pouquinhos ele foi entrando, e no final até gosta desse limite que a gente coloca, sabia? É Eles impressionante, pedem né, mano? limite. Eles pedem o tempo todo. Particularmente falando desse caso, não era muito engraçado, porque ele brincava comigo, ele falava, lá vem essa franguinha aí, 7:30 da manhã de salto aqui no corredor, falando as coisas pra mim. Eu vejo a cena da Marcela desse tamanho. Eu dava risada, né? Eu falava, ai meu Deus. Então assim, e é o que você tá falando. Só que tem uma condição particularmente da doença, que nós denominamos até como desvio de caráter. Né? Eles são, muitas vezes, dentro da doença, não só da estrutura de personalidade dessa pessoa, mas quando ela tá adoecida, né, Lu? É uma arrogância, uma prepotência. É uma coisa impressionante. Você olha e fala, uau! Você acha que você não vai se deparar com aquilo, né? Porque é o que eu tô falando. Lá é muito no amor, é muito no acolhimento, tem a firmeza, mas é com muito respeito. Diferente de muitos locais, que é o que o Danilo estava falando, né? Há muitos lugares aí que, de fato, são insalubres. E aí você espera que vai ter essa reciprocidade. Só que não. Nem sempre é assim, né? Então, né, Lu, é É difícil. muito assim, né? Eu estou mandando, eu quero que faça do jeito que eu quero que faça, Eu estou entendeu? pagando. É, exatamente. Muitos falam isso, né? Eu falo, ok. Só que não é assim. A brincadeira não é do mestre mandou, desculpa. Não. Né? É legal vocês falar legal, né? Às vezes eu falo Não, assim. Da maneira que fala e da maneira que vocês colocam leve. Isso eu acho isso é interessante. Porque é um assunto crítico. Muito. E se não levar com algum tipo de brincadeira, ele se torna mais crítico ainda para quem tá ali do outro lado e não tem essa abertura. E vocês mostram que existe o lado profissional completamente, mas existe esse carinho e essa brincadeira, vamos assim dizer, para se tornar leve. Porque as pessoas vão até a clínica para visitar a clínica antes de internar alguém. Sim. Se elas chegarem lá, não for um lugar bom, não ter um bom atendimento, não tiver pessoas qualificadas, vai embora. Não fica. Não fica. Porque elas estão tomando uma decisão muito difícil na vida delas.
eu acho que é a pior decisão, sabe? Eu acho que quando chega nesse momento de que você vai procurar um local, uma internação, eu acho que para uma mãe é o pior momento que existe, sabe? Eu acho assim que é terrível, principalmente porque quando a família chega, ela chega assim, nossa, no caos, você percebe que ela não penteia mais o cabelo, ela não se arruma, né? Tá totalmente assim acabada, né? E a gente até brinca, né, Má? Olha, começa a se olhar no espelho. E na visita a gente já percebe que a pessoa já está arrumada, já passa o batom, né? Então você fala, puxa, que diferença. Porque existe muitas vezes realmente a culpa, né? Muito essa coisa assim, né? Ai, tá assim por causa de mim, porque eu deixei... Porque normalmente eles falam, né? Porque você trabalhava e me deixava sozinho. Ah, então eles jogam muito isso pra família. E a família acaba pegando essa culpa, né? E vocês fazem também esse suporte? Devido a essa codependência, essa culpa, porque assim, vocês fazem um tratamento interno, mas tem o externo porque a família fica insegura, ou às vezes na fase de abstinência, eu acho que o internado ele fica falando de coisas que de repente são mentiras porque ele quer sair dali. Então, como é que fica esse suporte para a família? Porque também às vezes acho que a família não aceita, ou o que ela mais quer é um remédio, um amparo, uma terapia. Ela quer instruções de mudança de hábitos dela para ela também relaxar um pouco mais. Na verdade, assim, nós temos, né, Lu, essa disponibilidade. Às vezes, por exemplo, né, eu particularmente sempre pergunto, você está fazendo, quando a gente tiver um caso mais severo, você está em terapia individual? Você teria interesse, né? E aí tem família que aceita, começa, às vezes depois para. Mas é o que eu estou te explicando, Tabata. A gente é muito presente nesse sentido. Então, a gente faz intervenção com videochamada. Quando a gente sente uma necessidade, a gente convoca toda a família, reúne junto do paciente, sabe? Para fazer uma discussão de caso, para tentar entender aquela crise, intervir, né, Lu? Então, é muito legal essa assistência. Eu falo que lá a palavra é essa, as pessoas são assistidas, de fato. Você não vai deixar o seu dependente químico lá, né? O seu familiar lá, e vai embora, e você vai receber aquela mensagem automática, ó, ele comeu, ele dormiu e está tudo bem. Jamais. Primeira coisa, o paciente chegou. No mesmo momento, eu já crio um grupo com toda a família. Quem vai participar, né, do processo? Então, lá eu já coloco psicólogo, né, às vezes coloco a Lu, eu estou presente. Então, fala todos os dias. Todos os dias as famílias me acionam, né? E não tem essa, mas final de semana não passo mensagem. Jamais. A gente está muito ali. Pergunta minha, antigamente, teria que ir lá, só visita presencial e olhe lá. Ou telefone, hoje, né? Hoje a gente tem aí uma videochamada, alguma coisa. É mais fácil? Consegue fazer mais vezes? Porque facilita ou dificulta? Porque às vezes a família acha que pode abrir videochamada a hora que tem vontade. Então, né, Lu, a questão de visita é assim. Por exemplo, você fala de visita, de visitar o paciente? Porque antigamente para você ter notícias, era somente ir até a clínica ou telefone. Hoje em dia, não. Eu acho que facilitou bastante, né? Pelo fato como também, assim, né, na ligação, né? Eles têm ligação toda semana, né? E videochamada também muitas vezes. E também nós temos muitos que trabalham com celular, com notebook. Então, fora as atividades, nós temos um espaço onde eles podem estar usando, trabalhando. Tem vida normal. Isso é bom porque não tem uma exclusão. Exatamente. Então, e aí que é o diferencial também. Que tem clínica que as pessoas colocam, os pacientes, é completamente restrito. Né? Não, aqui você não vai ter direito a isso. Né? E às vezes tem uma condição profissional ou de estudos, mas espera aí, eu preciso, né, exercer isso, tudo bem? Então, ok, vamos criar um cronograma, não é bagunçado. Vai ter horário certinho, depois das atividades, tudo bem? Perfeito, funciona super bem. Tem muitos que fazem curso, então, tipo assim... É muito legal. É muito interessante, sabe? Porque tem uma vida, né? Na verdade, tá ali internado, mas ele tem toda uma situação de vida mesmo, de fazer as coisas, trabalho, tudo. E lá é homem, mulher? Não, só homem. Só homem? Só. Eu falo que mulher dá muito trabalho. Eu sei. Eu sei.
Não, de mulher só a gente tá bom lá, fala. Até sabe que eu falo assim, que homem, é assim, né? Enquanto você fala uma palavra pro homem, até ele pegar, você já foi e já voltou. Né? Então é mais fácil. É mais fácil. A gente tá pensando ainda, vocês já fizeram. Já. Mas aí, no caso de ser alguém, alguma mulher, pra você, ok, vocês sabem pra onde indicar pra família, pra dar esse suporte. Porque se ela chega até você, ou não, você não faz esse trabalho pra justamente não se comprometer. Exatamente. A gente, na verdade, quando a gente faz isso, a gente é homens, né? Normalmente que nós trabalhamos, então a gente não tem assim, que a gente possa indicar um trabalho assim. É muito difícil. É. É uma coisa É muito particular, muito delicado. delicada, entendeu? Exatamente. O Murilo quer perguntar alguma coisa. Só que eu tô sem microfonado. Hoje ele tá sem microfone, mas Então fale fala alto. Fala alto aí. Eu queria saber por que mulher é mais difícil. Por que mulher é mais difícil? Meu caro, uma vez, né? Jamais descredenciando o público feminino, né? Não entendam isso de forma alguma. Mas eu falo que nós temos uma particularidade que são os nossos hormônios. Né? Então, o hormônio feminino, juntamente à droga, é uma bomba relógio. Acaba sendo mais passional o negócio, né? Muito. Intenso, As emoções agressivo. afloradas. É bem É, complicado. é nesse sentido que a gente fala que as mulheres são mais difíceis. São maravilhosas, merecem todo o nosso respeito, né? Mas a gente também não credencia essa condição, né? De unir os dois públicos, porque geralmente Não tem Não como, tem como. não tem, Dá não dá pra problema. misturar. Não dá. Não. acaba o envolvimento, é muito difícil. Eu acredito muito nisso, porque imagina se você tem pessoas Em abstinência de tudo. de tudo, entendeu? E aí, assim, Você cria faz- um vínculo emocional com Não uma dá pessoa certo. que é completamente... Aí vira recreação, né? Outra Não dá. coisa, gente. Não dá certo. Não pode. Eu acho que E a não gente pode. tem que preservar, né, esse indivíduo acima de todas as coisas. Então, ali é complicado. E hoje pra vocês estarem assim, porque a gente... É que eu do jeito que eu vou falar, mas vamos lá, vai. Não tem problema. Nós estamos em Atibaia, mas muitas vezes nós não somos pra Atibaia, né? Porque a gente acaba alcançando um leque. E eu sei que vocês, conversei com a Lu em off, vocês são nível Brasil, né? Então, assim, acho que quase, se tiver poucas pessoas de Atibaia, eu acho que se não tiver De até Atibaia nenhuma... tem elas. É o que eu ia falar, quem trabalha. Como que é pra vocês isso? Vocês chegarem nesse... Porque primeiro Dessa que repercussão nível é uma nacional. repercussão e o legal é que assim é por um lado totalmente positivo. Como que vocês recebem isso quando vocês têm uma indicação de alguém, quando vê alguém de fora? Como que pra vocês é isso? Ai, Danilo, eu acho que, assim, hoje em dia acontece muito isso, né? Indicação é o que nós mais temos hoje, porque a gente tem, assim, o índice de pessoas que está em recuperação é bem alto, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente trabalha muito com isso. Então, é muito gratificante. Ontem mesmo, eu fiquei sabendo de um paciente que está há 6 anos limpo, né? Então, ele falou assim, eu falei, nossa, poxa, que alegria, né? Casou, tem um filho e outros, né? Então, isso daí, quando vem uma pessoa que fala, olha, quem me passou, né? Vocês é tal pessoa. Eu falo, gente, que legal. Então, eu fico muito emocionada quando eu recebo isso. E a gente, na verdade, a gente acaba atendendo gente, assim, do mundo inteiro, praticamente. A gente já teve muitos pacientes, né? E é muito gratificante da gente ter esse retorno. E na verdade, o que acontece? A gente acaba criando um vínculo muito forte com eles, que eu tenho pacientes que vêm, tipo assim, ó, vou me programar no final do ano mesmo. Eu tive paciente que veio passar o Natal, Réveillon comigo, né? É incrível isso, né? E assim, sabe? Então, a gente mantém esse vínculo, né? Por causa, acho que é do amor, do carinho. Então, a gente tem essa troca, sabe? E é legal maravilhoso. uma pessoa dessa... Eu não tinha pensado nisso. O quê? Vai, termina que eu faço a pergunta. Você pensou a mesma coisa que eu vou Eu pensar? sempre penso o que você pensa. Essa pessoa, ela acaba dando um depoimento dela para as outras pessoas que estão lá dentro? Sim, muitas vezes. Isso quando não vai na clínica ainda. Pessoalmente. É o que eu tô te falando. Nós criamos um vínculo que eu também falo que isso é um diferencial nosso. Né? Então, assim, é o amor envolvido. E isso não tem preço, isso tem valor. Né? E não é só com o paciente, com a própria família, né, Lu? É muito querido, sabe? Então, assim, tem paciente que às vezes vem para passar com o Dr. Maurício no consultório, que foi um caso de um paciente nosso, né? Que já está em recuperação.
Pois ele, toda vez, ele vem na clínica, ele toma um café com a gente, vai lá falar para os pacientes, contar um pouco da história dele, aí ele vai lá, passa com o doutor no ambulatório e vai embora. Que legal. E era um paciente, assim, que já estava num outro local internado, assim, sabe? Nossa, a família já nem acreditava mais, né? Que ele pudesse voltar, porque foi uma situação bem difícil, Sim. mas ele vem hoje, visita a gente, É toma um lindo. café, vai pro consultório, né? Então é uma rotina já. E como nós também temos um outro que vem toda sexta, vem de São Paulo, né? Então ele vem de manhã, passa pelos atendimentos, almoça com a gente e volta, né? É muito legal. É muito legal isso, né? E isso Bem- não é, tipo assim, de outros estados também. A gente tem um público grande, norte, nordeste, sempre muito, né? A gente é muito querido pelo pessoal de lá. Sim. Com relação a datas comemorativas, porque você virou e falou, Natal, Ano Novo. Gente, vocês não fecham a lojinha, vocês não têm, Carnaval. vocês não têm assim, né? Tipo, não, a gente vai fazer uma semana de férias coletivas. Tchau, obrigado. Não vamos funcionar essa semana. Como funciona? A família, ela entra em contato, existe essa situação, às vezes, da família querer pegar a pessoa que está ali em data comemorativa para estar junto. Pode, não pode, dependendo também da situação da pessoa, porque às vezes para acontecer o escape ali, o estopim para dar ruim é muito rápido. Como é que vocês procedem com relação a isso? Eu não sei se pode entrar nesse assunto. Então, na verdade, assim, é o que a gente falou. A gente olha isso de forma muito subjetiva. Mas épocas de fim de ano, né, Lu? Não são datas A assim... gente evita. Que são as datas de maior índice de recaída. E a gente já começa a perceber isso agora, né, Lu? Essa semana já abriu a porta, então já começou. Vem final de ano, aí vem carnaval, começa, né? Então, é o quê? A euforia, é o que você falou da autobonificação. As pessoas não usam só droga para se punir, entre aspas. Elas usam para comemorar, né? Tem casos, né, Lu, que a gente fala assim, mas você vai investigar, mas por que você bebe? Cara, eu vejo que tá tudo funcional durante a minha semana. O meu relacionamento, eu ganhei aumento do meu chefe. Então, assim, eu acho que eu posso tomar uma final de semana. Só que eu esqueço que eu sou alcoolista, entendeu? E aí, e aí cai. Então, tem tudo isso. Então, festas, Natal, a própria vivência com outras pessoas, que é o primeiro passo do tratamento, né, Lu? É o evite. Então, assim, evite de lugares, de pessoas e de tudo que pode ser um gatilho pra você. Eu vou falar uma coisa de mim. Quando eu parei de fumar, foi por conta de um livro que eu li, que foi O Poder do Hábito. E eu comecei a arrumar novos hábitos para que eu parasse de fumar. Eu já vinha com gatilhos, porque eu tinha vontade de parar de fumar, mas eu falava, não sou viciado, eu fumo quando eu quero. Né? É o que ele achava. Eu fumo quando eu quero, fumo às vezes só à Eu noite. controlo. 2 cigarros, nossa, olha, um maço de cigarro pra mim dura a semana inteira. A cabeça nossa, ela sempre, né? E quando eu ficava nervoso, eu acabava, nossa, eu fumava. Quando bebia, então eu fumava um maço inteiro. Mas é que foi só aquele dia, né? Então eu não estou fazendo isso sempre. E eu vi que existe sim uma dificuldade, tá? Primeiro da química, tô falando só de cigarro, mas a primeira da química e depois também tem a força de vontade, que ela tem que ser muito alta. Eu troquei um vício pelo outro. Não me julguem. Eu comia uma caixa de bis toda noite, sentado no sofá, pra fazer isso. Então eu saí do cigarro, fui pra aqueles... Na época era cigarro eletrônico, era diferente do que é hoje. Aí eu fui pro bis. E o que eu fiz? Eu entendia que o gatilho pra eu fumar era eu tomar uma cerveja, dava vontade. Eu comecei a mudar alguns hábitos e a ambiência. Até eu ver que eu conseguia, aí eu não ligo mais que fumem do meu lado, não tem problema. Mas automaticamente eu precisava mudar isso. Então quando você ia num lugar que tava todo mundo fumando, como eu estava acostumado a ir tomando uma cerveja, eu não ia. Porque a primeira coisa que me dava vontade, mas é só um cigarro. Só hoje. É só hoje. A minimização. E eu fiz uma coisa que a Tabata ficou maluca no dia. Eu tava no lugar, e aí já tinha um bom tempo, né, que eu não tava fumando. E aí eu falei pra pessoa, me dá um cigarro. Mano, o olho da Tabata, ele ficou desse tamanho assim, ó. E eu peguei o cigarro e acendi. Dei um trago, mano, a Tabata, eu falei, nossa, ela vai me matar. E eu fui acometida pela sensação de fudeu. Vai voltar a fumar. Vai voltar. Apaguei o cigarro assim, fui na casa de um amigo meu. Que isso? Eu falei assim, fique tranquilo. Aí no outro dia, depois de um tempo, ela falou assim, eu estou pegando nojo. E realmente, eu dava um trago no cigarro, mas com tanta força, porque aquilo me dava um negócio. Um embrulho.
sabe? Aí eu falava, ótimo. Só que pra mim funcionou dessa maneira. Às vezes a pessoa, tem pessoa que não pode, vai pegar um cigarro, vai voltar a fumar. Como eu conheço um monte de amigos meus que ficaram 2, 4... Minha mãe tá escutando, tá puxando de orelha. Para de fumar, minha mãe consegue. Ela para de fumar 1 ano, 2 anos, volta a fumar. Para de fumar 1 ano, 2 anos, volta a fumar. Ok, mas eu E já consegui. teve caso que... Já tô quantos anos sem fumar? 5, 6? 6. Eu parei na... Mano, eu sou bom, desculpa. Mas eu parei na pandemia, mano. Caraca, na pandemia. Na pandemia, quando virou Foi o ano, forte, lembra? hein? Quando virou o ano que tava na pandemia, eu peguei um cigarro, eu nunca vou esquecer isso da minha vida. Peguei um cigarro, fumei o cigarro no dia primeiro, né? Foi. Eu tinha um cigarro. Falou que era o último. Eu falei, eu não vou sair comprar. Aí ela falou, duvido. Eu falei, fala de novo, vai. Ela e o Murilo, duvido. Fumei aquele cigarro como se fosse o último. Foi o último cigarro da vida, assim, né? Fumando. Aí falei, não, eu vou parar. E tomei essa atitude. Mas num momento crítico que, cara, pandemia, sem dinheiro, sem nada, porque eu vi o cigarro como. Quando eu vi que eu estava desse jeito, e aí eu falando pra elas, né? Tô fazendo autoconsulta, né? Eu vi que eu já tava começando a passar do ponto, porque toda vez que eu estava nervoso, a primeira coisa que eu ia fazer era fumar. Então eu comecei a ver, falei, opa, já não é mais um hobbyzinho, já não tá mais aquele negócio de tipo, só vou fumar um cigarro. Mas é uma dependência, não deixa Completamente, de ser. completamente. Ele mudou os hábitos dele, ele primeiro leu o livro, parou com o cigarro, trocou pra bis, depois do bis ele foi pro podcast, porque daí não para de falar, entendeu? Só foi Quer que eu mudando. volte a fumar? Não, Posso continuar falando? pode continuar Então tá bom. falando. Mas é interessante você falar disso do açúcar, né? Porque nós, particularmente, nós observamos até isso lá. Quando tem a retirada da droga química, o que acontece, Lu? Doce. Comida Comida. e açúcar. É. Açúcar, principalmente. O açúcar Principalmente. tem esse potencial absurdo de gerar dependência, de prazer imediato. É delicioso. Eu tenho muito problema com açúcar. Eu vivo tentando, aí eu falo, só por hoje. Eu tenho uma terminologia que eu ouvi, adotei, que eu achei bárbara, que a pessoa virou e falou que a vida é um pouco de droga e um pouco de salada. Só que quando falava droga, estava se falando ou de álcool, ou de açúcar, ou de hábitos alimentares. Então, sempre que eu uso essa terminologia, eu explico, porque as pessoas vão virar e falar assim, como assim, Tabata, o que é? Mas o açúcar, ele é Total. Extremamente prejudicial. a um péssimo hábito, consequência. assim como o álcool. Para perder o gatilho e a questão de quantidade, é rápido. Sim. Então, tem que ficar atento. Bom, eu acho que é válido vocês falarem rapidamente algo sobre o que a gente não abordou nesse nosso tempo. Se ficou faltando algo para destacar com relação à clínica, sobre as pessoas entrarem em contato. Passeamos um pouco pela questão do cuidado também da família, a questão de vocês alcançarem a nível Brasil. Sim. Faltou alguma coisinha que você acha que vale a pena a gente destacar? Pensa aí, Lu. Deixa eu pensar. Eu acho que sim. É importante, sempre a gente fala para eles o seguinte, né? Qual que é o nosso diferencial do tratamento, né? É realmente eles focarem e entender o que leva, né? Quais são os gatilhos que levam ao uso, né? E o que a gente frisa sempre é de fazer dessa a última internação. Não importa se é a primeira, mas você focar nesse tratamento e realmente fazer. Porque tem muitas vezes que o paciente está com 10 internações. Mas já foi internado tantas vezes, não adianta nada, né? Tá, mas e aí, como que foi esse tratamento, né? Então, a gente tem lá todos os dias, nós temos 4 reuniões por dia, aonde eles estão lá, então eles precisam entender o que está acontecendo, o que você busca, né, para preencher esse vazio, né? Então, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso diferencial, é realmente focar nesse tratamento para que eles possam fazer realmente a última internação da vida deles, né? Sim. Legal essa palavra, né? Independente se é a primeira, segunda, décima, não importa. Que seja a última. Exatamente. E tem dado muito certo. E outra coisa que a gente faz muito com eles, né, é a ressocialização, né? Então, é um momento que eles vão para casa, eles passam o final de semana em casa.
E aí traz pra gente material. Como que foi o seu final de semana? Foi tudo bem, né? Então ali é onde a gente trabalha com os psicólogos em terapia, qual que foi a dificuldade, ai, correu tudo bem, não teve nada, ai, que bom. Então isso é muito material pra gente trabalhar e tem dado muito certo também. E uma coisa que eu acredito que é de suma importância lembrar é que essa doença é uma doença progressiva, é uma doença incurável. Né? Então, assim, o tratamento começa ali, porém ele não termina ali. Ele é uma doença que precisa de manutenção e nós temos todo esse suporte. Então, antes do processo de alta, a gente reúne a família juntamente ao paciente, nós criamos um projeto de vida com toda a equipe multidisciplinar. Então, dali ele sai com total direcionamento, né? Acho que vocês já ouviram falar, né, da roda da vida. Você vai lá, você faz aquela mensuração. Então, e aí? Quais são seus planos aí? Quais são suas metas a curto prazo? A médio prazo? Porque é o que o Danilo falou. A ociosidade é um fator, né, absurdo que contribui para a recaída. Então, vai estudar, vai trabalhar, vai manter esse cronograma diário? Quais vão ser suas redes de apoio? É necessário. Não tem negociação mais se eu quero ficar limpo em recuperação. Eu preciso de psiquiatra, eu preciso de psicólogo, de sala, né, de redes de apoio, atividade física. Então, assim, ele vai sair dali estruturado. O que muitas vezes a gente não vê acontecer, né, Lu? E a família, como eu falei, que permanece no grupo de família que, graças a Deus, hoje é muito forte. A gente tem um índice muito legal. Porque não adianta, né? O paciente faz o tratamento e volta para o ambiente onde a família não muda. Então, isso daí vem para uma recaída, né? Vou falar uma coisa imbecil, mas deve acontecer demais. Pô, vamos falar da pessoa que tem problema com álcool. Não é porque ele se tratou que ele não vai ter mais o problema. Aí ele vai, a família continua fazendo churrasco, chopeira, tudo. Isso. Peraí, a gente precisa ter uma ambiência controlada. Não é que todo mundo vai parar, não é isso. Mas uma ambiência controlada com uma mudança absurda de hábito do que era antigamente. Exatamente. Porque, por exemplo, vamos falar de coisas mais tontas. Uma pessoa que ela tem problema com açúcar, ela tem diabetes, vamos assim dizer. Ela descobre que ela tem diabetes. A família vai continuar comprando quindim, tudo, e colocando na frente dessa pessoa? É uma situação que eu ia trazer pra mim, uma época que eu fui fazer regime. O Danilo falava assim, quem vai fazer regime é você, não sou eu. Pronto. Eu entrava num estado de mau humor, ou era 7 horas da noite, antes deles comerem, eu saía e ficava trancada no quarto, porque sentir o cheiro do hambúrguer, da pizza, e você lá, entre aspas, numa sopinha, numa salada, existe a fase de abstinência, que depois que você passa, ok, você nem liga mais, mas o começo é difícil. Aí você percebe o quanto você está dependente de um carboidrato, de não conseguir ter o esforço suficiente para passar por cima da tua vontade. Então, teu consciente ali, ele tá meio que apagado e você quer. Então, imagina isso fazer a ressocialização, socialização, da pessoa, e todo mundo fala assim, não, o problema é dele e vamos continuar vivendo nossa vida aqui normal. Eu sei que é esdrúxulo a comparação que a gente deu, né? Mas assim, Mas que não é, não. É mais ou menos puxar pra quem tá ali assistindo. É a mesma coisa, pô, a gente tá aí passando o carnaval. Pô, vou pegar uma pessoa, vou levar ele no Bar Brahma, entendeu? Nossa. Que é open bar. Assim, não, mas ó, só você não beber, tá? Sim. Tipo, a ambiência... Toma coca. A ambiência, eu sei que ela é muito importante pra tudo. O visual. É. Nós somos visuais. A gente se sente estimulado pelo visual. Inicialmente é. E é muito legal você ter tocado nesse assunto, porque é uma coisa que nós trabalhamos muito, né? Para a família compreender. Outra coisa que é marcante, que muitas vezes acontece, e aí vem uma recaída. Ah, então, mas a gente foi viajar pra praia, mas a gente levou cerveja zero. Ou a gente levou energético. Cara, não adianta. Cerveja zero. A partir do momento que você coloca na sua boca, o que seu cérebro vai registrar? Tá faltando álcool? Cerveja. É cerveja. Pronto, ali a compulsão já faz boom, né? Ele vai tomar 1, 2, porque cerveja zero empapuça pra arrebentar, né? Aí ele fala, quer saber? Vou tomar uma só, e aí a família já tá ali, e aí ali já dá, perdão a palavra, a merda toda, né? E em casa é a mesma coisa. Tem família que não tem noção disso. Às vezes o cara sai de ressocialização, que são esses dias, chega em casa, e já teve situação assim, né? Tá na festa. Cara, tem vinho na geladeira,
né? Ou tem o barzinho, né? Lembra dos barzinhos em casa? Né? E aí teve uma situação assim que a mãe falou, eu esqueci de tirar, porque a bebida, o álcool não era a droga de preferência dele. Ok, mas naquele momento foi. Muito antigamente já teve situações que quando apontou uma pessoa na minha casa, a primeira coisa que eu falei pro Dan, enrola aí. Porque o bar da minha casa era exposto. Eu, guardei tudo e a pessoa entrou, perguntou pro Danilo, e aí, tudo bem? Ah, tem uma cerveja? Tem alguma coisa aí pra tomar? Não tenho. Porque eu sabia que, tipo, não podia. Poderia entendeu? ser um... Ali ia começar. Entendeu? Só que, né, é fácil pontualmente, né, quando não é dentro do meu lar, uma hora ou outra você fazer isso. Agora, a família, ela também não quer, às vezes, entrar nesse processo ou acha que não é necessário. Então, essa conscientização, ela deve existir. E tem que existir pra tudo, porque não, a gente tá falando de algo esdrúxulo, né? De droga, a gente tá falando de álcool. E essa comparação, gente, o Danilo colocou exatamente. Eu sei que ela não é nem um pouquinho, assim, cabível com o teor acho que do receio, do medo, da situação que as famílias passam. Mas é o modo mais simplista da gente colocar como um exemplo, com base em quem nós somos, para as pessoas virarem e falar assim, viu, então tá bom, determinada família, então, deveria ter mudado o hábito para não acontecer o que aconteceu em casos de recaída, né? Porque são várias coisas, a questão até de a gente pegar, às vezes, das amizades que a pessoa... Cara, a família tem que estar atenta a quem eram as amizades, qual que levava... Porque, às vezes, o que acontece... ele pode... Tem gente que geneticamente só faz de final de semana e tá ok, ele não dá problema. Exatamente. O outro se logo. entra no buraco. Então, mas o fulano só toma uma cervejinha de final de semana. Tá, mas ele vai levar esse que não pode. Você não pode. Então, é isso que a família... Eu acho que essa estrutura que vocês fizeram... eu acho que foi uma das coisas mais legais que a gente conversou hoje. É essa estrutura. Porque, às vezes, não é só a pessoa. É a família. É a família inteira pra trás pra entender que todo mundo tem que ajudar pra aquilo continue daquela forma. Eu falo, é um sistema. E é um sistema que tem que estar todo mundo envolvido. Se um soltar a mão, talvez não vai funcionar. Por quê? Porque, assim, às vezes tem família que acha que, colocou ali, o problema está resolvido, ele nunca mais vai sentir vontade, né, Lu? E é uma coisa que, não, nós expomos de forma natural. Sim, primeiro ano de recuperação é o mais difícil. Cara, vai ter crise sim, mas a sua família vai estar preparada para te acolher naquele momento. Você só não pode usar. Exatamente. Mãe, olha, hoje estou angustiado, estou percebendo que eu estou com vontade de beber. Ok, filho, como que eu posso te ajudar? Você quer voltar para a clínica? Você quer falar com o seu psicólogo? Você quer sair pra fazer alguma coisa? Vamos sair, dar uma volta, né? Tirar o foco dessa crise. Tem uma medicação, vamos entrar com a medicação, que é uma contingência que vai ser importante. Então, a família não entra naquele pânico, cara. Porque tem família que... Né, Lu? Apavorada. Nossa, chama a ambulância, vamos internar, vamos não sei o que. Né? Calma, tá tudo bem. E aí, meu telefone começa. Marcela, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Tá com vontade de usar, o que eu faço? Calma, lembra que a gente conversava sobre que isso iria acontecer, principalmente no primeiro ano, né, Lu? E aí se acalma e tudo E muitas fica bem, vezes tá? eles pedem ajuda, né, pra gente. Pede. Olha, eu não tô bem, preciso, né? Precisa conversar. E a gente tá o tempo todo à disposição. Chama no Instagram, chama no WhatsApp, chama... Já chegou, essa pergunta é muito louca também. Já chegou de vocês estarem lá ou alguém aparecer do nada na clínica? Muitas vezes no e portão. fala- Mas do nada, Do tipo, nada, batendo... Vem me internar. No portão. Mano, preciso entrar um pouquinho aí. Preciso de ajuda. E eu Sério? fui. Sim. Acontece? Muitas vezes. Autointernante, chega lá. Chega e... Vim do sul. Só a pessoa ou a Não, família junto? A própria pessoa. Pessoa. E, ok. Sim, Ele chegou num nível de autoconhecimento muito grande. sim. Dele já chega saber que ele lá precisa, e ele precisa da ajuda. Eu não tô aguentando mais, eu preciso de ajuda. Eu tive um caso de um paciente que, na verdade, ele era medicamento, mas muito, né? Um dia ele chegou aqui no ambulatório da Lucas, ele deitou no sofá e ele falou, gente, eu preciso ser internado, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais, né? Então, foi o momento que a gente levou, que ele ficou lá, né, com a gente, ficou internado e tal, mas ele fazia uso de 7 caixas de Zolpidem por dia. 7 caixas, né?
Então, assim, louco. então chega a esse ponto que ele fala, eu preciso de ajuda ou eu vou morrer, né? Então é muito assim, né? De chegar lá e falar, realmente eu não tenho o que fazer mais, né? Eu acho que a gente aprofundou legal e isso fica para as pessoas refletirem, né? Porque o que ferra mesmo, pra falar a verdade, é a falta de conhecimento. Tipo, pô, o cara vou pedir uma pizza, vou fazer uma festa porque o meu filho, o meu parente ou alguém, o meu marido, hoje é a alta dele da clínica. Não. Cuidado com essa festa. Não é a falta de conhecimento, É, Danilo. amor, eu acredito que as pessoas, é a codependência, as pessoas acham que não tá tudo bem, entendeu? Porque o dependente, cara, ele tem um poder de persuasão gigantesco. Muito grande. E é isso que tem que ser tratado do que tá do lado. Comportamental. Porque ele consegue envolver a pessoa e aí a hora que vê, já foi, entendeu? E a família tem essa condição, ela sempre vai olhar para o filho como um filho. Ela não consegue entender naquele momento a É uma dependência doença. e o comportamento de manipulação, de persuasão, é da doença. E a culpa sempre é do que tá ao redor e nunca do problema real. Exatamente. O pai é dele ou é dela. E o próprio dependente faz isso, né? Porque eu acho que é difícil, gente, para um pai, para uma mãe olhar e falar, pô, demora, eu acho que para cair essa ficha. É que daí eles são acometidos pela culpa que Mas não eles... existe culpa, porque não é ela que tá fazendo. Claro, existe também existem existe fatores famílias que ok, desencadeiam, mas né? assim, não é ela que tá fazendo aquilo, né? Então, assim, você pega uma mãe com um filho mais velho, ou já casado, ou não sei, como vocês falaram, de uma pessoa que já é mais velha e tem um problema, e os filhos que estão cuidando dessa pessoa. Então, existem vários fatores. Só que posso estar completamente errado, mas o tratamento real mesmo é com quem tá em volta. Exatamente. Porque a pessoa... Primeiro que ela não quer se internar, primeiro que ela não quer se cuidar, então ela tem que ter um apoio para que ela faça isso. E aí depois o apoio tem que ser externo, justamente porque senão a pessoa volta com a mesma coisa. O limite tem que vir da família, né? Eu acho que isso é o essencial, é a família que tem que botar esse limite. Cara, a gente Mas tem que marcar um outro papo desse que eu gosto. cá entre nós, às vezes, a família nunca pôs o limite, então não vai ser neste momento Então, que vai mas pôr. quando a gente começa a colocar esse limite, que a família começa, aí vem realmente, né, o tratamento começa a funcionar. É muito legal. E uma coisa que o Danilo falou, Danilo, assim, e às vezes as pessoas têm essa compreensão, né? Ah, o dependente, ele não quer se tratar. Não, ele não consegue ter essa crítica e essa tomada de decisão naquele Exatamente. momento. Porque a gente tá falando de um cérebro que, cara, tá entorpecido o tempo todo. O córtex pré-frontal dele ali, controle inibitório que eu falo que é o nosso freio de vou parar, vou pensar e não vou fazer. Esquece, não consegue. existe. É só compulsão agindo. Ele, com perdão da palavra, ele pode estar na merda, num processo ali, sabe, de morte, mas assim, ele não consegue sair. E aí é o que eu falo, por que as famílias entram na frente e internam? Ou você interna ou morre. É fato, entendeu? É muito doloroso. E eu, particularmente, como mãe, eu falo isso. Se eu visse um filho meu desse jeito, não é que ele não quer. E a gente vê isso, né, Lu? E depois é muito gratificante. Porque, por exemplo, passa esse primeiro mês, o próprio paciente vem e agradece para a família. E mesmo sob ameaça. Sim. Porque Total. foi o que você falou, às vezes essa questão não é, da mas agressividade, claro, tá. da persuasão, nunca mais vou falar com você, me esquece, vou fazer o pior pra você, mesmo assim. Sim. É o momento É o só. momento, é a doença agindo, Depois, total. quando é impressionante, quando eles chegam, eles não têm sentimento, não tem É nada. uma frieza. Passa 15, 20 dias, eles começam a sentir saudades da família. Eu tenho saudades, né? A primeira visita é uma coisa assim, impressionante, sabe? Que você percebe realmente. E a família nem acredita. Como, né? Ele nunca falou que tinha saudade, que é isso, que... E começa a voltar tudo isso. Então, é muito legal, sabe? É muito gratificante. É porque doença é doença, né? E a gente aprofundou, mas é a mesma coisa de uma pessoa que ela tem uma doença de obesidade. Que eu vejo como uma doença, posso ser cancelado, as pessoas podem brigar comigo, mas eu vejo como uma doença. E aquela família que não enxerga, eu trouxe um bolinho pra você, pedi um lanche, pedi isso. E fica ali, porque é pra agradar. E a pessoa não pode, gente. Ela tá engordando, é compulsivo. Ela não é que ela engordou por algum problema de tireoide ou de alguma coisa. É compulsivo. Então você vai abrir a geladeira e tem 5 potes de sorvete.
sorvete. Ele vai comer os 5 potes de sorvete. Exato. Ele vai ter... vou pedir... ele tá comendo... o Murilo tá comendo muito, eu vou pedir então 3 pizzas. Porque ele come 2. Não tem limite, não tem regra. Então volta lá no começo da nossa conversa. A rotina e o limite. São pessoas que não têm o limite. E por que se chega a esse ponto, entendeu? Porque não tem um freio. Exatamente. E é legal que você estava falando também, né? O que a gente percebe dentro desse campo da codependência da família. Por exemplo, geralmente uma família que a vida inteira, né? O pai trabalhou fora, a mãe trabalhou fora, aquela história, né? Vamos dar o melhor para os nossos filhos, ok. Só que você esquece do campo dos afetos, da presença efetiva, de que não é só o material. Tá, ok, cresce. Aí cresce, vem toda essa bomba, né? Pelas ausências, começa a usar droga. Aí a família, quando entra nisso, a família sente culpa. E aí, por sentir culpa, a família muitas vezes não interna. E a família se torna um facilitador, como você está falando, né? O que não supriu lá atrás, acha que suprindo hoje, fazendo as vontades, isso vai ser legal. E aí, muitas vezes, o dependente, por esse olhar, né, de manipulação, ele vai usar disso, né? Vocês a vida inteira me abandonaram. E é uma coisa que eu trabalho muito com a família. Eu falo, abandonaram? Não. Vocês tentaram suprir da melhor forma possível. E se lembrem, não é porque é pai e mãe, a gente não tem que romantizar a ideia de porque é pai e mãe, nós somos perfeitos. Somos seres humanos. Sentimos dor, cansaço. Cada um fez o que pôde. E eu trabalho isso com os pacientes. Por favor, parem com esse julgamento, parem com essa atribuição, né? Cada um dá o que tem e tenta fazer o melhor. E nem sempre a gente consegue, tá tudo certo. E é a hora que a chave da família vai virando. Nossa, eu deixava ele usar dentro de casa muitas vezes. Facilitava. Ia Facilitava. buscar, né? Pra pessoa não sair de casa. Cheguei Espera a que eu vou lá. levar. Eu vou lá Comprar buscar. junto. Teve família que mãe que chegou a entrar dentro de comunidade, Marcela, chorando, mas eu levei ele porque eu vi a crise e eu prefiro, ao invés dele sair sozinho e correr o risco de ser preso, Eu acompanho. de morrer, eu vou junto. Muitas muito vezes. triste. Sabe que, pra mim, esse episódio ele foi muito além do que eu imaginava que seria, porque um bate-papo leve, solto, e a gente falando verdade, porque ninguém tá cagando a regra aqui, E é a realidade. tá? Mas é a realidade. Então, que isso aconteça mais e... Até a galera que tem uns podcasts bem grandes, bem relevantes, Tragam deveriam assuntos assim. trazer assuntos assim com pessoas reais, sabe? E deixar isso acontecer, fluir. Porque a gente vai atingir mais pessoas que precisam de ajuda. Danilo, assim, né, uma coisa que a gente fala. Antigamente, né, a gente atribuía, né, ou as pessoas atribuíam à sociedade, né, a condição de baixa classe, né, não sei o quê. Cara, que nada. É geral. A droga hoje, ela atingiu geral. A sociedade em geral. Você tem dados de aumento de casos com o passar dos anos, diminuição? Existe isso? Provavelmente deve ter. Não sei se você acompanha. Se você tem tempo fora, entre a clínica e dormir, tem tempo de acompanhar esses dados. Como ela né? tem um filho também, né? Não sei como consegue. Tem dia que eu tô, amiga, olha pra mim, sai do telefone. Calma aí, amiga, eu tô falando com a Lu. Aí dela, ele aparece no vídeo, às vezes eu tô dando a reunião e ele vem. Ele quer me ver. Mas deve estar... Acho que esse fator tudo para ontem, informação e facilidades, acho que deve estar ainda desencadeando e trazendo mais casos ao invés de diminuir. Eu falo que, particularmente, pós-pandemia, foi avião bico abaixo. Alcoolismo, principalmente. E principalmente também o público feminino. Né? Foi assim, essa condição da doença em si, ela trouxe muitas recaídas, pessoas às vezes que estavam aí há 10 anos em recuperação, não aguentou por perdas materiais, questões emocionais, a própria contenção em si, né? Quadros de ansiedade. Virou um tsunami. Né? Meninas, agora aquele momento do eu tenho certeza que vocês falaram assim, nossa, nem percebi o tempo passar. Verdade. Estamos conversando aqui há quanto tempo, Murilo? Não, eu tô 1h20. imaginando o celular delas, a hora que elas olharem, tem 128 notificações. Mas eu quero agora dar para vocês espaço para vocês olharem para a câmera, mandar um beijo, um abraço, dar um recado, o tempo é de vocês. Vai, Lu. Primeiro você. Vai, Mai, deixa assim. Bom, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de poder levar informação aí a todos. Nós, incluindo eu, da Clínica Jequitibá, estamos à disposição, né? Para que a gente possa levar informação, levar o nosso acolhimento, né?
E agradecer a nossa equipe, aos nossos familiares, todos que nos acompanham. Gratidão. E você? E você, Lu? Vamos lá. Eu também gostaria de agradecer muito, né? Agradecer vocês, né, pela oportunidade de estar aqui, de poder estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? E convidar as pessoas, né? Quem quiser fazer uma visita pra gente, para conhecer nosso espaço, a gente está à disposição, tá? Obrigada. E eu vou falar o inverso da sua frase, que esse seja o primeiro de muitos episódios que a gente possa fazer isso e Amém. levar mais esse conhecimento e criar alguma coisa relevante a mais. Na descrição desse vídeo eu vou deixar aqui o link do site, de tudo da clínica, justamente para quem quiser conhecer mais, ir lá, clicar. Vou deixar o WhatsApp da Marcela, brincadeira. Pode deixar. Brincadeira. Você, meu bem, você quer deixar um recado? Bom, eu quero agradecer e falar que hoje entrou como um informativo. E eu acredito que como também uma sirene, assim, de atenção para as pessoas olharem um pouco à sua volta, sair um pouco do piloto automático e entender que existem casos aí que precisam ser cuidados e que a internação, ela deve ser uma primeira opção, porque daí as outras opções que possivelmente você pode julgar ser a melhor, pode ser tardia nesse tempo que vai... O adicto, a pessoa com um problema vai ganhando. Então, vale a pena você se informar mais, procurar profissionais capacitados, entrar no site deles, se não for deles, de outros, mas a informação tá aí para você extrair o melhor dela. Então, obrigada, meninas. Eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do Acordo Podcast. Episódios no ar toda semana, acompanha a nossa programação e oficialmente o meu site, ó, o meu canal, tá bom? Vou pedir também, o Danilo vai começar a colocar na descrição para vocês irem lá acompanhar o conteúdo que eu tô criando sem filtro. E você, meu bem? Só se inscreve no canal da Tabata lá, que eu acho que vai valer a pena vocês verem o que ela tava fazendo. Eu vou aparecer lá de vez em quando, porque se ela vai estar sem filtro, eu vou ser o filtro. Eu amo esse filtro. Ai, que bom. Mas eu tô lá no @dancontesini. Tá crescendo, obrigado, viu, gente? O Instagram tá crescendo. Sabe que é porque eu tô colocando bastante conteúdo? Então eu quero agradecer vocês, porque tava mais parado que olho de boneca. Agora tô ali, ó, crescendo e tô gostando do que eu tô fazendo, viu? É isso aí, meu amor. É isso. Meninas, obrigado obrigada. demais. Foi Obrigada. ótimo ter vocês aqui. Filho, muito obrigado. Mais Sem uma você, vez. nada disso aconteceria. Te amo e obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Gente, até a Gente, próxima. até a próxima, então. Tchau, tchau. Obrigada. Right.